Deus eterno e todo-poderoso, uma grande caminhada começa no primeiro passo. Senhor, a nossa vida é uma caminhada. Estamos o tempo todo andando em Tua direção. Por isso, tão importante quanto valorizar o primeiro passo é perseverar neste caminho maravilhoso. Passo a passo, lentamente, Senhor, nós vamos indo em Tua direção. Muitas vezes o cansaço do caminho nos convida ao desânimo. Já tentei muito, isso não adianta nada. Não tenho jeito, vou ficar na minha. Deus não me enxerga. A felicidade não existe. O meu destino é esse. Senhor, nós dizemos tudo isso quando estamos desanimados, vencidos pelo cansaço da batalha. Muitos acabam desistindo e esquecem que a solução é esperar sempre de novo. Oh, meu Deus, reanima neste momento o coração dos que desistiram, aqueles que ficaram parados no meio do caminho. Dá, Senhor, a cada um o desejo de Te encontrar, de Te seguir e de viver na Tua presença. O coração do homem só descansa quando repousa em Ti. Portanto, Senhor, não adianta a humanidade continuar progredindo em tecnologia e conhecimento se não estiver cada vez mais próxima do Teu imenso amor. Enfim, ó Deus, abre o nosso coração para que lutemos contra a desesperança, a incredulidade e o desânimo, e jamais renunciemos ao encontro contigo, face a face. Amém. Os personagens principais do livro de Samuel foram consagrados pela história da humanidade. Primeiro, porque não há nenhuma religião da linha judaico-cristã que não se utilize com orgulho do exemplo deixado por eles. E segundo, porque Samuel, Saul e Davi já foram temas de grandes produções do cinema. Eles ajudaram a debater o problema do direito e da justiça, que na realidade é um problema político, entendido em sua expressão mais profunda como arte do bem comum. Por isso, o livro de Samuel mostra as condições e dificuldades para se implantar o reino de Deus na terra. A resposta de Samuel à voz do Senhor quando escutou: Samuel, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Esta resposta é a única coisa que o Senhor Deus quer de cada um de nós. Nas horas mais difíceis de sofrimento e dor, na hora em que, talvez, nos falte aquilo que mais precisamos quando estamos acomodados em nossa casa, fechados em nós mesmos, o que Deus quer ouvir quando nos chama pelo nome? Eis-me aqui, fala, Senhor. O livro de Samuel é tudo isso. Uma escola de fé e amor que mostra Deus agindo no meio do povo. É um livro muito bonito que vale a pena conhecer.
Os pais de Samuel. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região montanhosa. Todo ano, Eucana saía da sua cidade para adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Deus, em Siló. Hofni e Finéias, 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor em Siló. Toda vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para sua esposa Penina e outra para seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava uma porção dobrada. Eucana amava essa mulher em seu íntimo, embora o Senhor Deus a tivesse feito estéril. Penina, rival de Ana, a provocava e humilhava de todas as maneiras, porque Deus não permitia que ela tivesse filhos. Isso era sempre assim, um ano depois do outro, cada vez que iam à casa de Deus. Penina provocava Ana a tal ponto que ela ficava triste, num canto, só chorando. Não comia nada. Por isso, um dia, bastante preocupado, Eucana, seu marido, perguntou: Ana, minha querida, por que você está chorando? Por que não come nada? Por que está assim, tão triste? Diga sinceramente, por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez a família estava em Siló e tinha acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto à porta do templo. Ana se levantou com a alma cheia de amargura, o rosto abatido, e chorando muito, orou com todo o coração ao Deus de Israel. E nesse dia a pobre mulher fez esta promessa: Ó Deus Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, porque és um Deus bondoso. Vê a minha dor e lembra-te de mim. Não te esqueças da tua serva. Se me deres um filho, ó Deus, prometo que será dedicado a ti por toda a vida e jamais cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor num tempo tão longo que Eli começou a prestar atenção nela. Ele notou que a sua boca se mexia muito, mas não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar aí se comportando como embriagada? Vá tirar essa bebedeira. Mas, Senhor, eu não estou bêbada. Não bebi vinho nem qualquer outra bebida alcoólica. Sou apenas uma mulher desesperada que ora, desafogando a alma no Senhor. Não pense que sou uma mulher sem moral. Eu orei daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então Eli disse: Vá em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que pediu. Por favor, sacerdote Eli, quero que o senhor sempre pense bem de mim. Ana saiu, foi comer alguma coisa e já não estava mais tão triste.
O nascimento de Samuel. Naquela manhã, Eucana e toda a sua família se levantaram bem cedinho e foram adorar o Senhor. Depois voltaram para casa, em Ramá. E Eucana teve relações com a sua esposa Ana. Lá no alto céu, o Senhor se lembrou da oração que Ana um dia lhe fizera pedindo um filho. E Deus, carinhosamente, respondeu a sua prece. Ana ficou grávida e no tempo certo teve um filho, que chamou de Samuel, dizendo: Eu pedi esse filho ao Senhor Deus. Depois, Eucana subiu com toda a família para agradecer ao Senhor e cumprir o voto. Ana, porém, não foi, mas disse ao marido: Assim que o meu filho desmamar, eu o levarei, e ele vai se apresentar na casa de Deus, para que lá permaneça por toda a vida. Eucana, olhando com ternura para a mulher, acariciou seus cabelos e disse: Faça o que você achar melhor. Fique em casa até que o menino seja desmamado, e Deus permita que se cumpra a promessa que você fez. Então, a mulher ficou em casa e amamentou o menino. Depois, ele foi apresentado no templo de Siló. Junto com a criança, Ana levou também um touro de 3 anos, 10 quilos de farinha e um odre de vinho para a casa do Senhor. Eucana e sua mulher imolaram o touro e depois fizeram uma oferta em sacrifício e levaram o filho até Eli, o sacerdote. Com licença, meu senhor. Eu sou aquela mulher que um dia o senhor viu aqui de pé, orando. Lembra? O senhor chegou até a pensar que eu estava embriagada, mas eu orei e consegui. Naquele dia pedi este menino ao Senhor Deus de Israel e ele me atendeu. Por isso agora quero que ele seja consagrado ao nosso Deus. Enquanto Samuel viver, ele vai servir ao Senhor. Então o sacerdote Eli, com a família de Ana, louvaram o santo nome de Deus. Deus aparece e fala com Samuel pela primeira vez. O jovem Samuel ajudava Eli no trabalho ao Senhor Deus. Naqueles dias, vinham poucas mensagens do céu, e as visões também eram muito raras. Certa noite, Eli, quase cego, estava deitado no seu quarto. Samuel dormia no templo do Senhor, onde se encontrava a Arca da Aliança. Eli olhou profundamente e viu que a lâmpada do Senhor ainda estava acesa. Deus então o chamou: Samuel, Samuel. Estou aqui, Senhor. Samuel correu para o quarto de Eli. O Senhor me chamou? Estou aqui, pode falar. Eli respondeu: Eu não chamei você. Volte para a cama, durma com Deus. E Samuel voltou. Novamente o Senhor Deus chamou o menino. Ele se levantou, foi onde Eli estava e disse: O Senhor me chamou, pode falar, estou aqui. Eu não chamei você, filho. Volte para a cama, durma com Deus.
Samuel não conhecia o Senhor Deus, pois o Altíssimo ainda não havia falado com ele. Então, pela terceira vez, o Senhor chamou: Samuel, Samuel. E o menino se levantou preocupado e foi novamente até o quarto de Eli. O Senhor me chamou, estou aqui. Desta vez Eli compreendeu que era Deus que estava chamando o menino e ordenou: volte para a cama. E se você ouvir de novo uma voz chamar o seu nome, diga: fala, Senhor, que o teu servo está escutando. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor Deus veio, ficou ali e, como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. Fala, Senhor, o teu servo está escutando. Eu vou fazer com o povo de Israel uma coisa terrível. Todos que ouvirem o que pretendo fazer vão se apavorar. Naquele dia farei contra Eli tudo o que disse a respeito da família dele, do começo até o fim. Eu disse que ia castigar a família dele para sempre, porque os seus filhos disseram coisas más contra mim. Eli sabia que eu ia fazer isso, mas não se importou com os erros dos filhos. Por isso, nenhuma oferta ou sacrifício poderá apagar o terrível pecado. Samuel ficou na cama até o amanhecer. Depois se levantou e abriu os portões do templo. Ele sentia medo de falar com Eli sobre a visão que tivera à noite. Mas Eli o chamou: Samuel, filho, vem cá. O que foi que Deus lhe disse esta noite? Diga tudo, não esconda nada de mim, senão Deus vai castigá-lo. Então Samuel contou tudo, não escondeu nada. E o sacerdote falou: Ele é o Senhor de tudo e de todos. Que Deus faça o que achar melhor. O tempo foi passando e Samuel cresceu. O Senhor de Israel estava com ele e realizava tudo o que Samuel profetizava. Assim, todo o povo de Israel, do norte ao sul do país, ficou sabendo que Samuel era de fato um profeta do Senhor. Deus continuou a aparecer em Siló, onde se revelou a Samuel e falou com ele. E a palavra de Samuel era muito respeitada por todo o povo.
rei Saul. Na tribo de Benjamim havia um homem chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trinneto de Afias. De família tradicional, Quis era muito rico e importante. Ele tinha um filho jovem, bonito, chamado Saul. A beleza deste moço era comentada em todo Israel, pois além disso, o jovem Saul era mais alto do que os outros, de maneira que quando ele estava no meio do povo, era visto só dos ombros para cima. Um dia, por insistência do seu empregado, Saul foi até a cidade conhecer o vidente, Samuel. Na realidade, eles queriam saber onde poderiam encontrar os animais do pai de Saul, que estavam perdidos no mato. Então foram à cidade. Quando iam entrando, viram Samuel que subia até o lugar de adoração. Um dia antes de Saul chegar, o Senhor disse a Samuel: amanhã, a esta hora, eu vou enviar a você um homem da tribo de Benjamim. Você vai ungí-lo como chefe do povo de Israel. Eu ouvi o clamor do meu povo e tenho visto o seu sofrimento nas mãos dos filisteus. Por isso este homem vai libertar Israel dessa terrível situação. Saul foi se encontrar com Samuel e, como não o conhecia, perguntou: por favor, onde mora o vidente? Eu sou o vidente Samuel. Você pode ir na minha frente até o lugar de adoração. Quero que vocês dois jantem comigo. Amanhã cedo, eu vou responder as suas perguntas e depois poderão ir embora. Quanto às jumentas que o seu pai há 3 dias mandou procurar, fiquem tranquilos, elas já foram encontradas. Afinal, quem o povo de Israel está querendo como rei? Eles querem você e a família do seu pai. Saul disse: eu sou da tribo de Benjamim, a menor de Israel. A minha família é a menos importante da tribo. Não vejo razão para o Senhor me dizer que o rei sairá de nossa casa. Então Samuel levou Saul e o seu empregado para o salão de festas e pediu que os dois ocupassem a cabeceira da mesa. Naquela mesa estavam mais ou menos 30 convidados. O cozinheiro pegou o melhor pedaço de carne, aquele que Samuel havia escondido, e o colocou à frente de Saul. Samuel disse: olhe, Saul, aqui está o pedaço especial que reservei para você. Por favor, coma. Foi em sua homenagem que convidei estas pessoas. E naquele dia, Saul jantou com Samuel. Depois desceram do templo para a casa do profeta e ali dormiram. De madrugada, Samuel chamou Saul no terraço. Levante-se, está na hora de ir embora. Eu vou com você até um certo ponto do caminho. Saul se levantou e foi com Samuel para a rua. Então, no portão da cidade, Samuel disse: mande o seu empregado ir na frente e você espere um instante aqui, pois eu vou lhe comunicar a palavra de Deus. Samuel tinha com ele um frasco de azeite. Derramou o azeite na cabeça de Saul, beijou o seu rosto e disse: o Senhor nosso Deus está ungindo você como novo chefe do seu povo.
A sua missão é libertar Israel de todos os seus inimigos. E para ter uma prova de que Deus o escolheu para ser o chefe do seu povo, hoje, quando for embora, você vai encontrar 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, no território da tribo de Benjamim. Eles vão contar a você que as jumentas perdidas do seu pai já foram encontradas. Estes homens vão lhe contar que agora o seu pai não está mais preocupado com as jumentas desaparecidas, mas com vocês. Ele está dizendo o tempo todo: o que posso fazer para encontrar meu filho? Você deve seguir até chegar à árvore de Tabor. Ali vai encontrar 3 homens a caminho de Betel com a intenção de oferecer sacrifício ao Senhor. Eles vão cumprimentá-lo e lhe oferecer 2 pães. Aceite. Depois disso, você vai para o monte de Deus. E quando chegar à cidade, vai ver um grupo de profetas descendo o morro do santuário. Eles vão estar alegres, tocando harpas, tambores, flautas e liras. Estarão profetizando. E o Espírito de Deus vai dominá-lo. E então você agirá como um profeta. Saul, você vai se tornar uma pessoa diferente. Quando isso acontecer, faça tudo o que for preciso, pois o Senhor Deus de Israel vai estar com você. No momento em que Saul deixou Samuel, o Senhor mudou o seu coração e ele se tornou realmente um profeta. Deus mudou completamente o coração de Saul no instante em que ele se despediu de Samuel. Algumas pessoas que o conheciam perguntavam: o que aconteceu com ele? Será que virou profeta? Por enquanto, ninguém sabia que Saul era o rei do povo. Davi mata Golias. Davi era filho de Jessé, natural de Belém de Judá. No tempo em que Saul era rei, Jessé já estava bem idoso. Os seus 3 filhos mais velhos haviam ido com Saul para a guerra: Eliabe, Abinadab e Simeia. O caçula era Davi. Enquanto seus 3 irmãos mais velhos ficavam com Saul, Davi vinha de Belém para o acampamento. Ele tomava conta das ovelhas de Jessé. Aconteceu nesse tempo que um gigante filisteu chamado Golias, todas as manhãs e todas as noites, desafiava o povo de Israel para o combate. Golias era um homem fora do comum. Ele tinha mais ou menos 2,10 metros de altura e usava capacete de bronze com armadura. Golias estava o tempo todo preparado para a guerra. Ele dizia em tom ameaçador: escolha um dos seus homens para lutar comigo. Se ele vencer e me matar, nós, filisteus, seremos escravos do povo israelita. Mas se eu vencer e matar, vocês é que serão nossos escravos. Quando os soldados israelitas viram Golias, fugiram apavorados, dizendo: olhem para ele, escutem o desafio que ele faz. Quem vai enfrentar esse gigante? Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei vai dar a sua filha em casamento uma incalculável riqueza
e a família de seu pai nunca mais terá que pagar imposto. Davi perguntou: é verdade que quem matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha vai ganhar tudo isso? Afinal de contas, quem esse filisteu pagão pensa que é para desafiar assim o exército do Deus vivo? Todo mundo olhou para Davi com desconfiança e até meio zombando. Mas, cheio do poder de Deus, Davi falou a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Não, Davi, de jeito nenhum. Você não pode lutar contra esse pagão. Ele é soldado há muito tempo e sabe lutar. Meu senhor, se nas terras de meu pai eu tenho matado leões e ursos a poder de golpes, tenho certeza que posso fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Claro, o Deus eterno que me salvou dos leões e ursos me salvará também desse filisteu. Saul, desconfiado, disse: pois então vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Davi, não se adaptando às vestimentas especiais dadas por Saul, tirou tudo. Pegou a sua vara de pastor, escolheu 5 pedras lisas no rio e colocou na sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar o gigante Golias. Golias, o grandalhão, começou a caminhar na direção de Davi. Quando chegou perto dele, olhou bem para o seu rosto e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz muito bonito e de boa aparência. Para que essa vara? Você está me confundindo com algum cachorro. Venha, moleque. Venha que eu vou dar a sua carne para as aves e os animais comerem. E você, filisteu pagão, por que vem contra mim com essa espada, lança e dardo? O que está pensando? Luto contra você em nome do Deus Todo-Poderoso, o Deus mais forte da face da terra, que você, com tamanha ignorância, desafiou. Hoje mesmo a força do meu Senhor vai entregá-lo nas minhas mãos. Eu sim, eu o vencerei e vou cortar a sua cabeça. E aí vou dar os corpos dos filisteus para os animais e aves comerem. Então o mundo inteiro vai saber que o povo de Israel tem um Deus. E todos aqui poderão ver que Israel não precisa de espadas ou de lança para se defender. Deus é quem dá a vitória ao seu povo. Então Golias ficou ainda mais furioso. Começou a caminhar em direção a Davi. E Davi correu depressa à linha de batalha dos filisteus para enfrentar o gigante. Com bastante agilidade, enfiou a mão na sacola, pegou uma pedra e com a funda atirou em Golias. Aquela pedra entrou na testa do gigante e ele caiu com o rosto no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou. Cortou a cabeça do gigante. Quando os filisteus viram o seu herói morto no chão, começaram a gritar e fugiram desesperados.
Os maus vivem fugindo, mesmo quando ninguém os persegue. Mas o homem honesto não tem do que temer. Quem não respeita a palavra de Deus está do lado dos maus, mas quem a põe em prática está contra eles. Quem fica rico emprestando dinheiro a juros altos e explorando o povo, acaba deixando a sua riqueza para quem é bom.